Bonjour, pessoal! Hoje no Nem Me Responde, eu vou trazer, não é um questionamento, mas quando começou a retrogradação de Saturno, ali no dia 17 de junho, eu abri caixinha lá no Instagram e surgiram algumas perguntas e eu percebi que a maior dúvida das pessoas é se é ruim, por ser uma retrogradação, né? Então, mas essa retrogradação é ruim, vai ser ruim para mim, como que eu avalio? Eu tenho medo, porque a gente sabe que Saturno é maléfico e a gente não pode negar isso porque faz parte da qualidade primordial de Saturno. Ele é contrário à vida, né? A gente tem que respeitar o fundamento da astrologia. Agora, isso quer dizer que sempre vai trazer resultado negativo, pesado, ruim? Não necessariamente, certo? Então, no Nem Me Responde de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa retrogradação de Saturno e eu vou trazer um exemplinho que eu sempre gosto de trazer, exemplos práticos, para a gente ver e entender como avaliar no nosso mapa, tá? Porque não é a mesma coisa para todo mundo. Eu sei que a gente aprende de uma maneira geral para uma questão didática, tá? Então, Saturno retrógrado tal coisa, né? Mercúrio retrógrado tal coisa. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que uma análise astrológica precisa de um mapa de base, tá? Não existe análise genérica. Quando a gente fala do céu do dia, por exemplo, a gente que estuda astrologia sabe, né? Poxa, eu tô vendo uma questão geral, o tom do dia, né? O cheirinho do dia, digamos, astrologicamente. Mas para eu saber exatamente para um país, para uma cidade, para uma pessoa, para um evento, eu tenho que calcular de acordo com o mapa e fazer análise preditiva de acordo com aquele mapa avaliado. Então, se eu fizer análise para 3 pessoas diferentes, vão ser 3 análises diferentes, certo? Mesmo que eu esteja falando do mesmo assunto. Saturno retrô. Então, nós vamos hoje falar sobre essa questão da retrogradação de Saturno nesse período em Peixes, tá? A gente vai ter, então, em 2023 agora, já começou, né, do dia 17 de junho, a gente vai até ali o início de novembro, essa retrogradação de Saturno, tá? E a gente fica com um certo receio, porque a gente já tem aquela mística de Saturno ser maléfico, né? Ser aquele, eu coloco muito naquela alegoria do pai que, né, que tipo ensina, mas também que exige. Vamos entender primeiro. Gosto sempre de recapitular, porque eu acredito que no ensino, né, no aprendizado, quanto mais a gente repete, mais a gente vai encadecando, né? Eu sou assim, pelo menos. Eu sou muito visual para aprender e eu preciso repetir a informação, né? A gente tem, então, Saturno como grande maléfico da astrologia, tá? Ele tá ali para nos limitar, porque ele joga pozinho mágico, e aí, meu Deus do céu, faz a nossa vida virar um caos? Não. A astrologia tem fundamento, tá? E a base do pensamento astrológico é de espelhamento. Então, não é causa e efeito. Não é que Saturno joga algo porque ele tem um magnetismo, ou porque sei lá o que, e daí as coisas acontecem. Na realidade, no pensamento antigo, tudo que acontece no céu existe o espelhamento na Terra, né? Então, assim como em cima, como embaixo, né? Então, a gente tem essa referência, tá? De conceitos, tá bom? Então, existe algo na natureza de Saturno que representa algo com a mesma natureza aqui na Terra. Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, ele está ligado muito ao que a gente tem de percepção, de limite de realidade, de consciência, aquela velha história, né? Tudo que eu vejo, eu sinto, né? Então, a questão da realidade tangível, tá? E a gente tem também, como ele é o grande senhor do tempo, pela ordem caldaica, né, que é um outro fundamento importante, ele é o planeta mais lento, né? Então, ele está muito ligado à passagem do tempo, né? Vamos pegar algum conceito saturnino aqui só para a gente relembrar o envelhecimento, né? Aqui, então, por exemplo, se eu tenho uma retrogradação, né? Eu tenho a questão do tempo, vamos pensar? Uma retrogradação é o seguinte: o passo não está necessariamente no passo direto ainda, né? Então, pode ser visto como uma debilidade, porque não está no passo certo dele. Mas, de novo, tudo vai depender de cada mapa, tá? Eu posso pensar, bom, então, por exemplo, se eu tenho um projeto que eu comecei e, de repente, eu tenho uma retrogradação de Saturno ali ligado a esse projeto, né? Eu posso, de repente, perceber, opa, não vai sair no tempo que eu gostaria, de repente pode ter algum atraso, né? Às vezes eu posso ter, sabe aquela coisa de ter que colocar um esforço maior do que o necessário ou do que antes seria, tá? E assim, a gente tem um ponteiro que é um indicador de algo, tá? A gente vai o quê? Trabalhar da melhor maneira possível. Então, se eu sei que tem um indicador que pode, numa possibilidade, acontecer tal coisa, eu vou ficar mais esperto.
né? Então, a astrologia ela tem que ser útil para isso, não é para a gente ficar com medinho, e também não é para a gente tapar o sol e dizer que ó, não é assim porque está me limitando e eu só quero ver coisas bonitas e coloridas, porque Saturno representa coisas que existem na nossa vida real. Existe pobreza? Existe a morte? Existe uma limitação física, por exemplo, né? Existe pessoas que estão à margem da sociedade, tá? Existe o envelhecimento. Bom, se tudo isso existe, existe. Lembra aquela questão da correspondência? Então, existe no astrologuês um assunto, um ponto, um planeta, né, que representa isso, porque existe uma qualidade a isso, né? O Saturno, como a gente sabe, ele é seco e frio, ou seja, ele é contrário à vida, tá? Mas isso é lá do fundamento do astrologuês, então, se você já fez curso de base, se você já fez curso de direcionamento, já tá aí, né, já sabe, tá bom? Mas eu gosto de recapitular. E vamos recapitular, então. Eu vou trazer aqui como que a gente vai olhar no mapinha, tá? Sempre legal a gente parar e pensar que nem tudo é tão relevante, tá? Porque a gente tem essa ideia de que todos os planetas têm o mesmo peso, e não é assim. A gente tem que entender o que está mais, por exemplo, mais sensível para aquele momento que você está avaliando. Quer ver? Para quem que essa retrogradação de Saturno pode ser mais relevante? Bom, a pessoa tem um ascendente conectado a signos ligados a Saturno. Quais são os signos ligados a Saturno? Aquário e Capricórnio, tá? Você tem um Saturno angular no seu mapa, por exemplo, um Saturno cravadinho ali juntinho com o meio do céu, juntinho com o seu ascendente, para você pode ser mais relevante. Saturno é um planeta que está super aspectado no seu mapa, que você olha lá, o bonitão, ele conversa com todo mundo, ele toca com a sua lua, sei lá, tem às vezes conjunção com lua, quadratura com Marte, sextil com o Sol, quando você vê ele tá ali, ó, metendo o dedinho em tudo, ele pode ser bem relevante, tá? Você também pode calcular, em técnicas preditivas, se ele é relevante para esse momento que você está avaliando. Por exemplo, se nesse ano você tem uma regência saturnina. Por exemplo, você está com um ascendente profectado em Capricórnio ou em Aquário, ele é o cara que comanda o seu ano, então. Numa profecção, né? Digamos que você tem uma profecção de Câncer, tá? Você olha para a Lua, mas se você tem um Saturno em Câncer, ele também é relevante esse ano para você, tá bom? E, claro, você pode, se você for bem iniciante, foca no trânsito. A gente sempre começa com trânsitos, né? Em técnicas preditivas. Então, você vai ver onde que é a sua área de peixes, no primeiro momento. Principalmente essa primeira parte ali do signo de peixes, tá? Os primeiros graus ali, tá bom? Então, vamos lá. Saturno está retrógrado já, então do dia 17 de junho até 4 de novembro nós temos esse período de retrogradação, tá? E a gente pensa sempre no tempo, no calendário mundano, que a gente pensa em junho e novembro, mas vamos pensar que a gente tem aí esse grande relógio, tá? Então, pensa às vezes, e fica mais fácil de você entender que esse relógio está dizendo, olha, parou no grau 7 e ele vai voltar até o grau 0. Neme, mas como assim? O planeta volta, mas isso não muda tudo no espaço? Gente, astrologia não é astronomia, tá? Aqui é uma decodificação simbólica. Quando a gente olha para o céu e a gente tem esse movimento retrógrado, é porque o planeta ele está muito próximo da Terra. Então ele dá a impressão para a gente que está olhando que ele faz o movimento, né, de voltar, dá ali um passito Michael Jackson, tá? Óbvio que isso não está acontecendo literalmente, mas como a astrologia é uma linguagem simbólica, existe então esse processo de quê? De revisar, de reavaliar, do passo saturnino não sair às vezes, né, no tempo que a gente gostaria, pode ter algumas limitações, então você vai ter que entender qual é o conceito de Saturno para fazer essa análise e principalmente entender no seu mapa o que se representa, tá? Então vamos lá, primeiro ponto para se pensar. Eu tenho planetas neste primeiro decanato aí de peixes, tá? Então, poxa, eu tenho meu Sol, minha Lua, Marte, Mercúrio. Nele eu tenho Netuno. Esquece os geracionais. Por quê? Porque trocentas mil pessoas vão ter este Netuno, porque Netuno é muito lento, Netuno não tem regência pela astrologia clássica, tá? Bom, então eu tenho ali, digamos, o meu Mercúrio. Digamos que o seu Mercúrio seja aí 3 graus do signo de peixes. Opa! Essa retrogradação de Saturno, e aí perceba que uma retrogradação é o seguinte, imagina que você tem o seu Mercúrio aqui, tá? Então, você tem esse Mercúrio aqui, esse Saturnão, ele já passou no movimento direto, né? Agora ele vai voltar, ou seja, ele vai bater de novo, hello,
E aí depois ele para e ele volta, ele bate de novo. Hello! Só que aí ele para de novo no movimento direto. Esses momentos, às vezes é legal a gente observar na nossa vida o que está acontecendo. Por quê? Porque teve um estímulo. Mas teve um estímulo para quê? Para as questões mercurianas, tá? O que são questões mercurianas? Bom, temos a questão genérica de comunicação, interação, aprendizado, né? Informação que chega para você de repente, tá? Mas também observa as áreas que esse Mercúrio vai comandar no seu mapa. Quais são elas? A área de Gêmeos e a área de Virgem. Porque tudo que bate nesse Mercúrio, ele pode ser percebido na área que Mercúrio comanda, e não necessariamente na área onde ele está, ali em Peixes, tá? Por quê? Imagina eu tô aqui, tá? Eu tô aqui na minha casa, mas eu sou responsável, digamos, por um outro ambiente, tá? Digamos que eu tenho ali uma mansão maravilhosa que eu uso assim só de finais de semana, sabe? Porque eu sou muito milionária. Então, o que acontece? Eu estou aqui, a mansão tá lá. Alguém, de repente, sei lá, acontece algo lá, toca fogo, lá, né? Eu empresto a mansão e alguém vai lá e faz uma festinha e, meu Deus, arrasa com tudo, vizinhos reclamam. Quem que é responsável? Eu que sou a dona. Então, eu não estou fisicamente lá, mas eu sou responsável por tudo que acontece lá, entendeu? E tudo que acontece comigo também, por exemplo, que aí é esse caso que eu estava falando, bateu no Mercúrio que é responsável por uma área. Bom, digamos que eu tenho um treco aqui, deixa eu até bater na madeira, né? E, poxa, tinha um monte de contas lá que precisava pagar, mas aí como eu que sou a responsável não fiz, eu tive um prejuízo lá, por exemplo, tá? Por quê? Porque eu sou a pessoa responsável e eu não executei, ou eu tive um atraso, ou eu fui impactada ali, tá? Às vezes, as questões que a gente avalia ali no signo de Peixes, de novo, se tem um planeta, pode ser percebido nas áreas que esse planeta comanda, tá? Nossa, Nemi, isso é super avançado, né? É intermediário avançado, tá? Então, se você tá bem no início e você tem, às vezes, ainda um pouquinho de dificuldade nesse pensamento de que precisa cruzar os dados, tá? Tá tudo certo, você vai aí no seu passo, respeite o seu tempo de aprendizado, tá bom? E eu sei que a gente quer dar saltos, a gente já quer saber lá na frente, tá? Calma, calma, tá bom? Você pode revisar aqui, você pode assistir quantas vezes você quiser, e quanto mais você for aprendendo e lapidando o teu conhecimento astrológico, você vai ver que tudo é um grande reloginho mesmo, sabe? E aí é muito legal, porque você começa a entender o teu padrão, entender o que é para você. É para isso que a astrologia serve, não é muito para essas questões genéricas, que a gente gosta, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então vamos lá. Tô bem no início? Ok. Não quero ver isso, nem me quero ver só o basicão primeiro. O que representa o signo de Peixes no seu mapa? Casa 1, poxa, tá ali acontecendo no início da sua casa 1. Corpo físico, aparência. Tem uma questão de saúde, porque representa o corpo físico, né? Tua estrutura física, tá? Ossos, dentes, que é uma questão saturnina, tá bom? Se tá ali na sua casa 2, poxa, como que tá aí? Tem uma questão financeira? Atenção, né? Lembra que esse Saturno, ele está no signo mutável, tá? E se é uma retrogradação, é um excelente momento para a gente reavaliar alguma coisa ligada àquela área, tá? Por exemplo, nessa questão financeira, um pouco de cautela para fazer grandes rompantes e gastos ou investimentos, por exemplo. Excelente momento para você revisar o seu planejamento financeiro. Excelente momento, às vezes, para você buscar algum tipo de conhecimento que te auxilie nesse planejamento, ou para você administrar, né? Saturno, ele administrar, gerir, né? Melhor os teus recursos, tá? A gente sabe que a casa 2, por exemplo, tem uma conexão com a casa 1, então ela também pode estar conectada, às vezes é uma questão, por exemplo, de saúde, metabolismo, né, ligado ao corpo físico. Poxa, eu tenho Saturno, então, nessa retrogradação, eu tenho Peixes na minha casa 3. A casa 3 é uma casa de irmãos, de pessoas próximas a você, tá? Do seu convívio mais imediato, aquelas pessoas que têm uma certa liberdade de chegar, né, ali na tua vida mais íntima, tá? É uma casa de deslocamentos, por exemplo. Ai, poxa, eu tenho uma viagem marcada bem nesse período. Quer dizer que vai dar tudo errado? Não necessariamente, tá? Mas tenha um pouquinho de atenção. Poxa, às vezes uma viagem que eu tenho que tem um prazo para chegar lá, de repente eu tenho que cumprir alguma coisa, tem aquela questão do autocomprometimento, né? Então, eu preciso estar lá nesse horário. Então, assim, saia com antecedência, se planeje, tenha um pouquinho de atenção na estrada, a mais, né? Tá? A gente sabe que a casa 3 é uma casa de negócios locais. Você tem um negócio local?
tá? É uma casa de aprendizado rápido, tá? Por exemplo, aqui pode ser um excelente momento, de repente, para você revisar algum conteúdo que você já fez, um workshop, até, por exemplo, aqui, muito esse curso, né, é um assunto de casa 3, tá? Por quê? Porque ele é um curso mais rápido, né, então, o curso de Saturno, tá? Tudo sobre Saturno, então você pode revisar tudo sobre Saturno, entender o seu mapa, é um excelente momento para você estudar, por exemplo, tá? Bom, depois a gente tem as pessoas que têm peixes na casa 4. Casa 4 é a casa do lar, do ambiente, né? Onde a gente vive, imóveis, tá? Terrenos, situações ou assuntos ligados à família de origem, terra natal, digamos que você seja uma pessoa que mora fora, né, do lugar de origem, é a sua terra natal, tá? Questões ligadas, às vezes, aos genitores ali, né? E aí depende muito de qual linha da astrologia você segue. Tem pessoas que veem a casa 4 como a casa da mãe, outros a casa do pai, tá? Eu, particularmente, ali, por ser um ponto forte da lua, porque representa meia-noite no movimento primário, eu uso a casa 4 como casa da mãe, tá? Mas eu sempre, na realidade, isso eu uso muito pouco, porque eu prefiro olhar os luminares, tá? O Sol e a Lua. Mas enfim. Bom, depois temos quem tem aí Saturno passando por peixes na casa 5. Aí a gente tem que pensar, peraí, tenho filhos? Bom, então às vezes pode ser alguma situação que nem é só comigo, mas o meu filho está passando, dependendo da idade dele ali, né? Filhos, tem algum hobby, de repente, que você queira retornar? Excelente momento, sabe? Poxa, tá na hora de eu, sei lá, de eu cuidar mais de mim, sabe? De eu me permitir ter mais prazer na minha vida. O que tá me limitando, sabe? Às vezes eu tô colocando um monte de regra ali, poxa, é saudável ter hobbies, né? Aqui pode ser você retomando ou amadurecendo, né? Algum talento que você tenha, tá? Bom, tem uma tensãozinha aí com a questão de filhos, né? Às vezes os filhos estão passando por alguma situação ou revivendo alguma situação. Como que tá a relação, né? Às vezes é literalmente a relação com eles, tá? Quero ter filhos, estou tentando engravidar, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um período que, se puder, né, evitar, ou às vezes a gente está planejando e não sai no tempo que a gente gostaria, por exemplo, tá? A gente tem depois Saturno ali na casa 6. Bom, eu já sei que a casa 6 é um pouquinho tensa, ela é maléfica, ela é jubilo de Marte. A gente sabe que Marte se exalta no signo saturnino, que é Capricórnio. Então, eu teria um pouquinho de atenção. Aí a gente vai sempre pensar, né? Lembra que Saturno representa também o nosso amadurecimento, o nosso comprometimento com as coisas. Como que você está levando aí a tua saúde, tá? Como que estão os exames? Uma retrogradação aqui na 6 pode ser excelente para você fazer todos os exames, aquela bateria de exames que você sabe que você precisa fazer, você não faz. Tá lá, né? Amanhã eu vejo, amanhã eu faço e tal. Não espera as coisas serem jogadas para que você tenha que fazer, porque essa retrogradação de Saturno pode ser isso, tá? É aquela velha história, a gente vai lá empurrandinho com a barriga, né? Porque ali é peixes, né? Um signo mutável, depois eu vejo, depois eu faço, falta um pouco de foco. Esse Saturno vem e mostra aqui, ó, não deu a atenção devida, volta para cá, vai, né, faz a lição, tá? Então tem um pouquinho de atenção com a sua saúde. É um excelente momento também para você ter um amadurecimento e um entendimento de como funciona a tua rotina, como você pode ser mais produtivo, tá? Pode existir situações no seu ambiente de trabalho, tá? Aqui é a casa do trabalho, mas assim, aquele trabalho maçante, aquela coisa assim, tipo, isso eu preciso fazer, sabe? Não é a parte glamurosa também não, né? Mas assim, no sentido de, poxa, vai ter um amadurecimento em relação à minha carreira. Não, carreira é casa 10, tá? Aqui, assim, é o seu dia a dia, o que você faz de maçante no seu trabalho, como que tá a sua produtividade. Às vezes você pode ter situações que você, poxa, não tá tão legal ali, como que tá esse ambiente com os colegas, né? Você trabalha com produto, com serviço, tem algum processo de reavaliação que você diz, poxa, se eu fizer isso aqui, e lembra que é um signo mutável, a gente tem que ter jogo de cintura, principalmente agora que Saturno tá retrógrado, tá? Né? Dá ali um balacobaco para fazer as coisas, né, funcionarem, tá? Depois a gente tem esse Saturno, então, para quem tem peixes na 7, relacionamento. Casamento, parceria, sociedade, é o outro na sua vida, esse outro 1 a 1, tá? Então, por exemplo, Neime, eu sou uma terapeuta, eu faço atendimentos 1 a 1. Representa essa casa 7? Sim. Neime, eu sou casada. Essa casa 7 representa o meu casamento? Não só o seu casamento, como o seu cônjuge. Pode ser literalmente ele. Às vezes, a gente faz análises de casa 7, tá? E isso eu vi muito na prática de análise de mapas em preditivas, que a gente fica ali, nossa, é o casamento, é a relação, e aí acontece literalmente os assuntos com o cônjuge, na vida do cônjuge. Por quê? Porque representa literalmente o outro, né? Bom, aqui também é uma casa de inimigos, de ranços, então aquela pessoa que você sabe que não,
bate santo, como a gente fala, tá? Pode ter alguma situação pendente, lembra que é uma retrogradação, tá? Retrogradação não são assuntos novos, tá? Não é nada novo no horizonte. É coisa pendente, é coisa que ficou para trás. De repente, alguma coisa que estava lá, mas a gente não enxergava. E isso aqui vai ter um foco muito grande nas relações e nos relacionamentos, tá? Por exemplo, se você tem um sócio, né? Às vezes são situações dentro dessa sociedade, que tem que ter um pouquinho de atenção. Se você, por exemplo, tem esse sócio, às vezes pode ser alguma coisa, de repente, que aconteça com ele, que esteja conectado a ele, tá? Bom, a gente tem a casa 8 também. Então, casa 8, peixes na 8, Saturno passando lá. Meu Deus do céu, vou morrer. Geralmente essas perguntas que vêm. Calma, gente, não, tá? O que representa a casa 8? A maneira como se morre, tá? De novo, nem vou entrar nesse assunto, sabe por quê? Porque todo mundo vai um dia. Um dia a gente vai de arrasta para cima. Então não adianta ficar pirando, porque é a única certeza que você tem, tá? A gente tem a casa 8 como segredos, tá? Aqueles segredos, aquelas situações assim desconfortáveis. Eu brinco que a casa 8 é o elefante branco na sala. Sabe aquela coisa que todo mundo sabe, mas ninguém quer tocar no assunto, né? Que é o tal do assunto tabu que a gente chama, né? Eu não gosto de ir muito ali, né? A casa 8, inclusive, que se fala muito sobre ser a casa do sexo, tá? Só se sexo for um tabu para a vida da pessoa. Ou seja, nossa, não posso falar sobre isso, né? Sexo é feio, sexo é do diabo, sexo é não sei o quê. Então, se sexo tem esta conotação na vida da pessoa, aí sim poderia até ser um assunto casa 8, tá? Mas sexo, no geral, um sexo saudável, por prazer, né? Que traz a criação ao mundo, que é os nossos filhos, é casa 5, tá? Então, assuntos tabus, tá? Então, se é uma retrogradação, eu posso pensar, opa, deixa eu ficar esperto se eu sou uma pessoa ali que tenho, né, alguns segredinhos e que eu não quero que venha à tona, porque uma retrogradação, ela pode, né, digamos, expor. Aqui, por exemplo, é uma casa ligada ao dinheiro dos outros, então aí vai depender também do seu contexto de vida. Você é casado? Então tá, como que está aí os recursos compartilhados dessa relação? Como que vocês estão administrando o dinheiro de vocês, né? A mesma coisa para uma sociedade. Poxa, eu tenho uma dívida que está super fora do controle ali, aumentou muito mais com essa taxa de juros lá nas alturas, meu Deus do céu. Retrogradação, um momento muito importante para fazer uma revisão, tá? E nesse período, que eu vou falar um pouquinho depois, tá? Que é, ó, cereja do bolo, tá bom? Vamos ter uma retrogradação de Vênus. E por que isso é importante? Porque se nós temos um Saturno passando por peixes, o comando está no signo de Touro, que é Júpiter. E quem que comanda esse Júpiter? Tadá! Vênus. Então, existe uma conexão na costura astrológica com Vênus nesse período, né? Então, eu sei que aqui a gente está olhando só o lugar, mas se você é estudante de astrologia, você já tem que estar esperto nisso. Poxa, peraí, tem conexões com outras áreas. Por quê? Para você saber ver no seu mapa, na sua realidade, tá? Então, pode ser uma retrogradação saturnina com um excelente momento para você renegociar uma dívida, por exemplo, tá? Óbvio que eu teria um pouquinho de cautela se você for pegar um financiamento, tá bom? Caso tenha que pegar nesse período, né? Porque, poxa, é uma retrogradação longa, né? Então, fique muito atenta, né? Muito atento ali aquelas letrinhas minúsculas que a gente geralmente só descobre o que realmente significa na hora que dá a treta, né? Bom, casa 9, eu tenho peixes na casa 9. Bom, vamos entender primeiro o contexto de vida. Você mora fora do país, você é professor, você dá aula, né? Você publica conteúdo, né? Você escreve, você é escritor, de repente, que publica livros e conteúdos, você dá aula, você compartilha esse conhecimento, né? Isso é um assunto, de repente, que você pode, inclusive, se você quer, né? Ai, Nemi, mas olha, eu sempre quis fazer uma especialização, poxa, não sei, fico ali, né? Não sei se vou, não sei se faço. É um excelente momento para você avaliar. Não é um momento, às vezes, de começar, porque é uma retrogradação, mas é um bom momento para você avaliar e de uma maneira bem prática, bem saturnina. Isso vai me trazer um resultado bacana de longo prazo, vai me trazer o reconhecimento ou, de repente, o retorno que eu gostaria, tá? Aqui pode ser um momento também excelente se você já estudou ou já fez, né, digamos, algum curso. Aqui é diferente da casa 3, tá? Aqui seria um curso mais profundo, de entendimento mais especializado, tá? É um excelente momento para você retornar para esse conteúdo, tá? Se você estuda para concurso público, cara, pega esses meses assim e mergulha, principalmente naqueles assuntos que você acha às vezes um pouco difícil, que às vezes a gente deixa isso para deixa eu deixar isso aqui para depois porque ele é mais chato, ele é mais denso, não gosto. Pode ser um excelente momento para você retornar e, né, focar ali, tá? Bom, a gente tem aqui também
questões ligadas à astrologia de casa 9. Você é astrólogo, você quer ser astrólogo, você já faz vários cursos, né? Nossa, nem minha Hotmart tá cheia de cursos e, poxa, eu não consigo terminar nenhum. Pega esses meses e foca, tá? Que tá excelente para isso, para retomar os assuntos de casa 9. Casa 10, carreira, visibilidade pública, exposição pública, né? Aqui é carreira, mas é mais do que isso, porque nem todo mundo tem carreira. Mas assim, quais são os teus objetivos de longo prazo? Aonde que você quer chegar, o que você quer conquistar, como você quer ser visto, que legado você quer deixar, tá? É um excelente momento para uma revisão, uma reavaliação dos assuntos de carreira, mas é óbvio, pode ter, às vezes, um assunto um pouquinho tenso que fica exposto para todo mundo, né? Pode ser, às vezes, que você esteja um pouco desconfortável com o ritmo da sua carreira, às vezes quer fazer uma decisão, mas não sabe como, sabe? Existem momentos na vida profissional, sabe aquelas momentos que a gente se sente assim, não sei bem se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se é isso mesmo que eu quero. Pode ser um momento um pouquinho denso, tá? Não vamos tirar a natureza de Saturno, porque eu não sou uma pessoa que coloca glitter rosa na vida, tá? Já vivi muita coisa densa, tensa, e glória a Deus, ainda sou muito abençoada, que não posso nem reclamar, mas existem coisas tensas, tá? Por exemplo, pode ser uma situação um pouco tensa, às vezes com alguém hierarquicamente acima aí na sua questão de carreira, sabe? Pode ser, às vezes, algum assunto que você, de repente, começou, poxa, eu comecei um projeto que eu achei que ia bombar e, míngua. Ou dar uma estacionada, tá? É um excelente momento para você reavaliar e ver realmente se isso aí faz sentido e principalmente se vai te trazer resultado prático, que você vai conseguir mensurar esse resultado, para não ficar só no pensamento abstrato, no sonho de querer conquistar algo, mas não realmente na execução, e ver se aquilo ali realmente é viável, plausível, né? Porque às vezes a gente tem muitos sonhos, muitos ideais, mas quando você vai executar, você diz assim, puxa, não é nada do que eu pensava, né? Pode ser algo assim. Bom, a casa 11, né? Então, eu tenho peixes lá na casa 11, esse Saturno ali tá passando pela minha casa 11. A casa 11, ela é uma casa benéfica, ela é o júbilo de Júpiter, tá? Então, aqui pode ser um momento importante, por exemplo, para você reavaliar todo o resultado que você está tendo da carreira que você escolheu, dos projetos que você está tocando no longo prazo. Pode ser um excelente momento para você reavaliar a sua questão social, né? Principalmente aqui, ó, os amigos, a parte social da sua vida te traz benefício? Ou você tá ali com aquela galera que você vê, nossa, eu não queria ser igual a nenhuma dessas pessoas. Ou você percebe que as pessoas, em vez de te alçar para um ponto maior, de te auxiliar no teu processo de melhoria da vida, né? Aqueles amigos bacanas que estão sempre ali te incentivando e que te levam a fazer coisas além, você tá conectado a pessoas que são pessimistas, estão sempre assim, você vai fazer isso mesmo? Nossa, hein, se fosse você não arriscava, pô, melhor um passarinho na mão do que dois voando. Por quê? Para você ir percebendo se você está conectado com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, que almejam as coisas que você quer, para você voar, para você não ficar preso no limite que elas colocam para elas, tá? E isso envolve também, já que nós estamos falando de casa 11, redes sociais. Você já parou para pensar o peso da influência que tem, o tanto de informação que a gente recebe todo dia aqui? Isso vai ficando gravado, impregnado. Lembra que é peixes aqui, tá? No teu subconsciente. E às vezes a gente começa a ter padrões de comportamento, de pensamento, que a gente não teria ou não tinha. E a gente não tem nem noção de onde está vindo isso, às vezes nem percebe, tá? Então aqui, por exemplo, é um excelente momento para a gente parar e avaliar. Poxa, como que tá aí, né? Essas coisas que eu estou me conectando, pessoas, redes, né? Elas estão me fazendo bem? Elas estão me auxiliando a ir um passo além? Ou eu estou me sentindo limitado? Ou agora que eu começo a perceber, caramba, isso aqui não tá legal, não, né? A gente pode ter esse ponto de consciência. Às vezes a gente, não sei vocês, mas às vezes eu tenho uns momentos assim, que eu olho para minha vida, e inclusive nesse momento do Saturno retrógrado tá acontecendo muito isso comigo, eu faço assim, caramba, peraí, eu queria chegar em tal momento, e eu não cheguei, e tem coisas que só dependem de mim, e eu tô dando abertura demais para as pessoas que não tem nada a ver comigo. Por quê? Né? Eu sou responsável pela minha vida, tá? É o momento que a gente chama de amadurecimento saturnino, mas eu quero trazer aqui que o amadurecimento saturnino, ele não é chuchuzinho, tá? Ele, às vezes, esses momentos de Cacilda, que isso? Como que eu cheguei aqui? Mas peraí, não. Aí o movimento que o ideal seria, né? Mas eu sei que a gente não faz. Eu também não. Olha, eu sou astróloga, trabalho com isso, gente. Às vezes eu faço umas coisas que eu olho pro meu mapa e falei, mas o que que eu tava. Como que eu não vi? O que que eu tinha na cabeça? Acontece, porque nós somos seres humanos e nós não somos flores, nós estamos mais para as florezinhas do pântano, tá? Porque senão a gente nem ia estar aqui neste eixo da Terra, tá?
Então, pode ser um momento importante, um momento, às vezes, onde você enxerga muito a realidade desse círculo social, tá? E aí é interessante você ver, tá te fazendo bem, não tá te fazendo bem, e tomar decisões aí nessa retrogradação de revisão, para que as coisas realmente venham para algo mais benéfico depois, tá? Vamos lembrar que esse Saturno está ligado ao benéfico, e nessa área é júbilo deste benéfico, tá? Então tem um potencial legal aí. Casa 12. Famigerada casa 12. Todo mundo tem medo da 12. Da 12, da 8 e da 6, né? Mas a 12, ela é uma casa muito densa, tá? Ai, nem minha casa da espiritualidade. Não. Tá? A não ser que seja obsessor, né? Por quê? Ali ela é uma casa maléfica, tá? Ela tem uma questão densa. Não quer dizer que vai ser sempre resultados negativos só por estar na casa 12, não, tá? Porque tem muita coisa de casa 12 que é bacana também, tá bom? Por exemplo, pessoas que trabalham nos bastidores, quer ver? Vamos pegar um contexto muito atual. A pessoa trabalha na internet hoje, né? Então você tem a expert, que é essa pessoa que, né, que aqui que aparece, que dá as aulas, lá. Mas você vai ter uma galera atrás que trabalha nos bastidores para isso acontecer. Então, às vezes, são essas pessoas que têm essa habilidade de bastidor, tá? Faz o negócio rolar, tá? Produtores, às vezes, né? Que ficam ali e que ninguém enxerga, não tem a visibilidade, mas sem eles o negócio não roda, tá bom? Casa conectada, por exemplo, às vezes pessoas trabalham, né? Ah, eu sou enfermeira e trabalho especialista e trabalho numa UTI, por exemplo. Casa 12, hospícios, casa 12, tá? Lugares ermos e isolados, às vezes a pessoa, poxa, eu sou terapeuta e eu me especializei em fazer retiros para trabalhar algum tema específico, mas eu levo as pessoas para um lugar mais isolado e tal, para fazer esse trabalho. Casa 12, tá? Mas é uma casa de prejuízos, ela é uma casa de perdas, tá? Ela é uma casa que envolve a questão, às vezes, de loucura, de processos mentais, tá? Depressão, tá bom? Então, se você já tem, aí você vai ter que entender o contexto na sua vida e no seu mapa. Se existe uma correlação ali, aqui Saturno tá um ponto de força, porque ele tem Júpiter na 12, tá? Aí observa, ai, tô me sentindo meio triste, meu negócio tá ficando um pouco demais. Você vai, como você tem aí essa informação, você vai se cuidar um pouquinho mais, tá? Pode ser que naturalmente, nesse processo de revisão, de reavaliação, de um Saturno retrógrado ali, você fique naturalmente mais na sua, mais conchinha. Ai, não, nossa, vamos sair, vamos fazer. Não, cara, eu tô a fim de ficar aqui comigo, com os meus pensamentos, lendo um livro. Tá tudo certo, respeite o seu tempo, tá? Respeite o seu ritmo, tá bom? Se for solitude, é saudável. A questão é que quando a solidão mexe muito com o teu bem-estar, aí a gente já tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Claro, ter um pouquinho de atenção. Ah, eu vou fazer um baita de um investimento de risco, colocar um monte de dinheiro ali. Cara, é uma casa de prejuízos. Tenha um pouquinho de atenção nesse período, tá? Mas, de repente, pode ser um momento aonde você queira, por exemplo, eu comecei um processo terapêutico, parei, desisti, agora eu quero retomar. Estou com Saturno retrógrado na 12 em peixes. Excelente momento para retomar uma terapia, sabe? Algo que realmente você precise ou acha que seja necessário para o teu bem-estar mental, tá bom? Então, para isso é excelente. Bom, aqui eu dei uma passada rápida, tá? Só para a gente entender como que vai na dinâmica. É óbvio que também nós temos que ver outras questões, tá? Se você tem planetas aí, então, nesse primeiro decanato de peixes, como eu falei lá no exemplo do Mercúrio, tá? Agora, um outro ponto aí para quem é intermediário avançado. Tudo que passa pelo signo de peixes pede bênção e obediência para Júpiter. E Júpiter, neste período, está em touro. Então, você também correlaciona essas áreas, tá? Poxa, eu tenho, por exemplo, então, um peixes ali na minha casa 4, eu tenho Júpiter ligado à minha casa 6, né? Então, esses assuntos, eles estão conectados na análise, tá bom? Então, se eu tenho algo, de repente, ligado ao lar, imóvel, rotina, e mexe com a casa 6, de repente pode ser a saúde de familiares, pode ser, de repente, questões ligadas a uma mudança de rotina no ambiente do lar também, tá? Então, a gente tem que fazer essas correlações para entender, tá? Para conseguir dar um passinho maior na análise e na interpretação. Mas se você está bem no início, foca primeiro onde está passando, tá? Como eu falei, respeite o seu tempo, né, o seu Mercúrio, e vai aprendendo na escadinha. Bom, já que a gente tem muito isso, né? Uma retrogradação é ruim, é péssima, nossa, tudo é errado. Com Saturno, então, tudo vai atrasar, tudo vai quebrar. Ah, Jesus do céu, eu não vou mais sair de casa. Não é bem assim, tá? Por quê? O que isso significa? Então, como eu falei, o planeta não está no passo normal.
e ele pode ser visto como uma debilidade. Então, na maioria dos livros, você vai ver na teoria, sim, é uma debilidade, ele não está no passo normal, as coisas não saem exatamente como se ele estivesse no passo andando, né? No passo natural dele, então pode ter atrasos, pode ter, por exemplo, se tem na casa 4, às vezes é literal, é uma questão, se é peixes, né? De repente alguma questão, sei lá, estoura um cano d'água e acaba quebrando ou mexendo com a estrutura da casa ou do ambiente. Às vezes é muito literal, tá? Então, tudo depende de cada mapinha aí para você avaliar. Por exemplo, se você tem na sua natureza natal, Neme, eu tenho Saturno retrógrado e está fazendo um bom aspecto. Por exemplo, esse Saturno em retrogradação, ele faz um bom aspecto com o meu Saturno. Então, para você, essa retrogradação, ela pode ser muito vantajosa, tá? Pode ser, inclusive, um excelente momento para se reconectar com os assuntos saturninos, inclusive trazendo soluções que antes não estavam lá, tá bom? Então, de novo, tudo depende de cada mapa, tá? Eu vou bater sempre nessa tecla, por quê? Porque eu sei que é super comum a gente aprender que é uma coisa que serve para todo mundo, e não é assim. Bom, como eu gosto sempre de trazer exemplos práticos, vou trazer aqui o mapinha do Neymar de novo, né? Que a gente já falou dele no curso. Vamos lá, ó. Perceba que no mapa do Neymar, nós temos um Saturnão batendo, então, nessa Lua. Ó. Na retrogradação, inclusive, ele vai chegar até 0 grau, lembra? Vai bater nessa Lua de novo, tá? Já passou por aqui, ali entre março, abril, né? E agora vai retrogradar, então vai ficar nesse teco a teco aqui, cutucando essa Lua até novembro, tá? A gente tem que entender, ó, o que representa a casa 4? Família, lar, né? Questões ali mais íntimas ligadas a essa conexão familiar. A Lua também representa a mãe, tá? Além da mãe, das próprias emoções, claro, às vezes pode ser um período um pouquinho denso, intenso, né? Na questão emocional. A gente tem, então, aqui assuntos ligados à vida mais íntima, né? E essa Lua rege o quê? A casa 8. Lembra que eu falei que se o Saturno bate na Lua, opa, então tem assuntos de casa 8. Impostos, né? Segredos, situações, às vezes, que envolvem a questão mais íntima de família, né? Segredos, tá? Questões com imóveis e tal. Assuntos tabus, né? Mas a gente tem também uma correlação, lembra que Júpiter está aqui, né, dentro desse processo da retrogradação. Então, eu posso ter alguma situação, às vezes, ligada a uma rotina de trabalho, alguma reavaliação, se tá bom, se não tá, se tá trazendo resultado, se não tá. Pode ser, às vezes, um momento um pouco desafiador, né, na questão de saúde, de bem-estar. E a gente tem que entender o seguinte, tá? O que é muito importante. Se eu estou avaliando um trânsito de Saturno, eu tenho que entender para cada mapa que eu avalio qual é a promessa natal de Saturno da pessoa. Por exemplo, o Neymar, ele tem um Saturno ligado a Mercúrio, Sol, né? Mas aqui muito próximo de Mercúrio. E é um mapa noturno, Saturno é um planeta diurno, tá? Ele está numa dignidade aqui porque ele está no signo de Aquário, e no signo de Aquário ele é o regente, ele é digno, tá? Mas é um mapa noturno, tá? Essa lua, ela é o luminar mais forte, né? Então, entre o Sol e a Lua, aqui é o luminar mais forte. Até porque o Sol também está numa debilidade, tá? Bom, o que representa esse Mercúrio que tá junto com esse Saturno? Casa 10. E olha que a gente tem um Júpiter. Então, perceba que o regente da casa 10 está conectado a Saturno, tá? E a gente tem uma conexão, então, claro, com o Júpiter também, né? E Saturno e Júpiter estão conectados nesse trânsito, tá? Pode ter, então, alguma situação. Lembra que a casa 10 representa a carreira, mas também o papel que eu ocupo na sociedade, essa questão da visibilidade pública, né, de expor alguma coisa, tá? Aqui, claro, a gente tem questões de casa 3 também, que pode ser com pessoas próximas, né, pessoas desse ambiente mais próximo, caso ele tivesse, né, negócios locais, uma questão muito ligada à comunicação, às vezes a como eu me expresso publicamente, que pode ser, ó, esse Mercúrio, ele tá no sanduíche entre os dois, tá? E o Sol, lembra que é um potencial maléfico também, ainda mais essa debilidade aqui, tá? Às vezes alguma declaração, às vezes alguma situação tensa para ele, tá? Ou de repente para os familiares ou para as pessoas próximas, tá bom? E a gente tem até novembro como um processo de reavaliação, de reflexão, né? E aqui pode envolver
relacionamentos ou outras pessoas, né? O outro na minha vida, ó. Eu tenho esse Mercúrio regente da 7 também, tá? Então tem um babado aqui também. Por exemplo, digamos numa questão de acordo comercial, às vezes pode ser uma retomada, uma renegociação de algum acordo específico, tá? Aqui pode ser, às vezes, como representa o outro, às vezes o outro passando por situações tensas, mas que está diretamente conectado com ele nesse ambiente mais próximo, de convivência mais próxima, tá bom? E aí, lembra que nesse período da retrogradação de Saturno, a gente vai ter ao mesmo tempo uma retrogradação de Vênus. Nossa, Ney, mas por que Vênus? Vênus não tem nada a ver com peixes, peixes nem faz aspecto direto ali com Leão, que é onde a Vênus vai passar. Mas lembra da costura e da regência. Esse Júpiter deve e tem conexão com essa Vênus que está ali em trânsito na casa 9 do menino Ney, tá? Então, do dia 22 de julho até 3 de setembro, existem assuntos venusianos conectados a todo esse processo, tá? Então, aqui, casa 9, essa questão internacional, de exposição internacional, como o Vênus dele leva para uma casa 2, pode ser algum assunto financeiro. Aí teria que entender, né? Nós não somos amigos íntimos de menino Ney para saber o que está rolando ali, para ter, de repente, uma conciliação, um acordo. Pode ter alguma questão financeira aqui, dentro desse processo de reavaliar, tem algum acordo financeiro com alguém, né? Qual é o impacto disso para as próprias finanças do menino Ney? E olha que interessante, esta Vênus do menino Ney está diretamente ligada com o Saturno natal dele, tá? Então, esse trânsito de Saturno aqui, para ele, é muito importante. Tá? Ele é um período muito significativo, tá? Isso já pode ser percebido, claro, desde que Saturno entrou em Peixes, né? E desde março de 2023, e essa retrogradação ela pode ser bem significante também, tá? E o que é interessante em relação a essa lua, tá? Lembra que eu falei que a gente tem que entender se para cada mapa aquilo ali é mais relevante ou não no período que está sendo avaliado. Por exemplo, agora a gente está avaliando uma retrogradação de Saturno em Peixes em 2023. Menino Ney, se eu não me engano, ele tá com 31 anos, né? Então, ó, 31 anos, a gente ativa o quê? Assuntos da casa 8. Lembra lá que eu falei a casa 8? Segredos, assuntos tabus, impostos, dívidas, tudo que é o resultado de acordos que você tem com outras pessoas, né? Os recursos compartilhados que você tem com outra pessoa. Mas olha, o que me chama mais atenção é que Saturno bate na Lua, que é o regente dessa 8, tá? Então, aqui é interessante observar quando bate, quando já tem uma estimulação, né? Porque se Saturno voltou, ó, 7 graus, ele já, o quê? Numa retrogradação, ele começa a ficar aplicativo a essa situação lunar. Ele volta e ele olha de novo, tá? Ele faz assim, ó. É claro, aqui como são assuntos muito íntimos, a gente não sabe, gente. Às vezes é os BO ali da própria pessoa e que se a gente não for amigo íntimo, nunca vai saber. A gente pode ter algumas questões que surgem aí na mídia e tal, que tem essa questão de exposição lá de casa 10, mas pode ter muita coisa rolando que a gente nem imagina, tá? Então, aqui foi só uma ideia para você replicar aí no seu mapa, tá? Para você entender como fazer essa análise, tá bom? E se você acha um pouco complicado ainda fazer todo essa costura, tá? Olha, para uma análise completa, correta, é necessário. E é necessário fazer este peso de compreender mapa diurno, mapa noturno, debilidades e dignidades, isso não é firula. A astrologia tem fundamento para não ficar essa coisa de tudo pode, tudo é transformação, tudo é como eu estou me sentindo, tá? E eu não falo isso por mal, porque às vezes, quando eu falo isso, ai, que arrogante, já vieram, né? Ai, que arrogante. Não é isso, gente, é pra gente respeitar um fundamento, porque senão, qual é a função de uma ferramenta que tudo pode? Né? Ai, não, basta eu querer. Então, precisa usar astrologia, né? Tá? E ela tem que ser útil e prática para você. E não é para você ficar com medinho, tá? Porque a vida é o que ela é. Você vai passar pelos processos usando esta ferramenta ou não, tá? E se você tem uma ferramenta que te auxilia, usa ela, porque auxilia bastante. Tá certo? Essa aula que você acabou de assistir, ela faz parte do curso Tudo sobre Saturno, que é um curso onde eu ensino você a conseguir analisar todo o processo saturnino no seu mapa, de acordo com a tua promessa natal, e também o processo atual que a gente está vivendo de Saturno em Peixes, que é importantíssimo na astrologia e na nossa vida, porque nós estamos num momento muito importante de mudança, tá? E você pode aproveitar melhor se comprometendo aí com o processo que mostra no seu mapa, tá certo? Então, se você gostou da aula e você quer participar do curso, eu vou deixar o link aqui para você.